Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? Ele perguntou: que coisas? Responderam-lhe: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que havia tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse: ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia a respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiam: fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros, que diziam:
realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o havia reconhecido quando ele partiu o pão. Esta é a palavra do Evangelho de João. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, meus irmãos e irmãs queridas, que estão participando desse momento gostoso junto com Ele, no meio de nós, vivo, ressuscitado, como se manifestou aqueles dois jovens no repartir o pão. E Ele que dá alegria, dá esperança, que renova as forças para nós continuarmos a luta dele. O episódio de Emaús reflete a estrutura fundamental da missa. Com efeito, distingue-se com nitidez a mesa da palavra e a mesa do pão eucarístico. Antes de tudo, a palavra de Deus que se encarnou revela-se aos discípulos na proclamação da palavra, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quão rica deve ter sido essa catequese ministrada por Jesus. Depois, o pão vivo descido do céu manifesta-se ao partir o pão. Escreve João, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. A Eucaristia é o sacramento que nos põe em íntima comunhão com o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Bem compreendida e celebrada com fé, a Eucaristia incendeia o coração do cristão e o projeta para a missão. Na mesma hora, se levantaram e voltaram a Jerusalém. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de João.